E hoje a nossa primeira parada é no Museu do 11 de Setembro. Ele fica aqui ao lado do One World Trade Center, no local onde tinha as antigas Torres Gêmeas, né? Primeiro vamos nos localizar. O complexo do World Trade Center era composto de 7 prédios e uma praça central. O local onde ficavam as torres norte e sul, que são as famosas Torres Gêmeas, hoje abrigam 2 fontes. Elas são uma área que foi feita bem profunda com uma cascata artificial, que algumas pessoas chamam de espelho d'água. E no entorno dessa fonte existe uma placa de bronze bem ampla, onde consta em baixo relevo o nome de todas as vítimas relacionadas tanto ao atentado do dia 11 de setembro de 2001, quanto ao outro atentado que aconteceu no World Trade Center em 1993 também. Dessas fontes, o memorial é composto da árvore sobrevivente, que ela foi resgatada na região do World Trade Center na época do atentado, foi tratada e depois replantada no local, e também a esfera de bronze que fazia parte da praça central do complexo original. Hoje ela está novamente lá na região, porque ela primeiro ficou no Battery Park, 6 meses depois do atentado ela foi instalada lá, que é no sul de Manhattan, e ela foi transferida novamente para aquela região ali, mesmo danificada. Ela foi recuperada na época dos escombros, depois que eles estavam fazendo a limpeza da região. E essa área do memorial, ela é a céu aberto, ela é uma área pública e ela é disponível para qualquer pessoa gratuitamente que estiver passando por ali a pé, pode chegar ali e conhecer esse lugar. Ainda ali naquela área do antigo complexo do World Trade Center, de um lado fica o One World Trade Center, que foi construído onde ficava originalmente a Torre 6 do complexo. Também é nesse prédio que fica o observatório do One World Trade Center, lá em cima. Paga para poder subir lá, para poder ver a cidade lá do alto, só que a gente acabou não fazendo essa visita porque no dia o tempo estava bem fechado, o topo de todos os prédios em Manhattan estavam cobertos da neblina e assim perdurou praticamente todo o resto do nosso período ali em Manhattan. Quase que do lado oposto ao One World Trade Center, tendo ali no meio o memorial, fica a entrada do museu e o PATH. O terminal do PATH ficava originalmente no subsolo do World Trade Center e ele também foi totalmente destruído com os atentados. E ele foi reconstruído para essa obra linda que fica ali justamente bem ao lado da entrada do museu. E por se tratar de um terminal comum, você pode entrar e conhecer a estrutura mesmo que você não vá pegar nenhum trem ali. Se você estiver na região, entre e conheça. Ele é lindo, além de ser imenso, tipo um grande shopping ali no subsolo. E bem ao lado do PATH fica a entrada do museu. O ticket hoje custa $26 por pessoa, por adulto, no caso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de descrição do vídeo o link para poder vocês conferirem o valor desse ticket na época em que vocês tiverem o interesse de viajar. Ele pode ser comprado pela internet com até 6 meses de antecedência, mas você também pode comprar lá na porta do museu, tanto no autoatendimento quanto nos guichês que ficam lá do lado da entrada. Toda a sua estrutura se desenvolve em sentido do subsolo, de modo que você começa a, de fato, mergulhar nesse capítulo da história tão recente. E logo que você entra, você desce uma escada rolante para uma espécie de recepção. É parte original da estrutura isso aqui. E quando você termina de descer a escada rolante, você tem ali a recepção e, se eu não me engano, fica à esquerda uma chapelaria, que é uma área, um guarda-volumes, onde você pode deixar bolsas, casacos, esses apetrechos. Como o nosso dia de visita foi um dia frio, nós estávamos com tudo isso carregando e deixar lá é uma boa opção, porque você fica livre para poder circular todas as galerias. E apesar de eu ter já pesquisado anteriormente a visita, que eu vi que pessoas recomendavam de 2 a 3 horas para poder fazer essa visitação, eu particularmente recomendo no mínimo 4 horas do seu tempo. Ali na recepção você tem acesso, claro que é pago, não me recordo agora o valor, se eu lembrar eu vou deixar aqui no próprio vídeo aqui o valor que foi. Você tem como alugar um audioguia para poder você acompanhar todas as etapas desse museu.
E se você não domina o inglês, eu recomendo que você faça esse aluguel, porque vai te dar uma outra experiência, uma outra perspectiva de tudo que você vai ver logo adiante. Se você, assim como eu, é alguém que não estava presente lá naquele momento, nada te impactará mais em relação a esse dia do que visitar esse museu. Eu e meu marido já estivemos em Nova York em outras ocasiões, separadamente, e a gente não conhecia o museu e nós marcamos para nessa viagem fazermos essa visita juntos. Eu imaginava que seria pesado, mas eu não esperava que fosse tão impactante. Ao iniciar o processo da galeria, da primeira parte da galeria, à esquerda nós vemos um mapa bem grande, onde tem pontuado os alvos daquele dia, do fatídico dia do 11 de setembro. E à direita, uma foto linda de Manhattan, onde aparece as Torres Gêmeas e a visão da ponte do Brooklyn. Essa foto foi tirada exatamente no dia do atentado, 16 minutos antes da primeira colisão. O caminho que segue, ele é uma área onde é permitido ainda o uso de câmeras e celulares. Depois tem uma parte da galeria que ela é fechada, onde esse uso não é permitido, e mais adiante eu vou falar sobre ele. Seguindo esse caminho de acesso, você começa a ver uns painéis e você começa a ouvir sons e trechos de relatos de pessoas sobre esse dia e fotos de gente olhando para o céu sem entender exatamente o que estava acontecendo. Acredito que até mesmo a sequência em que foi criada a exposição visa exatamente te inserir aos poucos no cenário de horror daquele dia, como um nova-iorquino comum que presenciou tudo e aos poucos foi entendendo a dimensão dos fatos. Na rampa que segue saguão abaixo, vemos exposta à esquerda uma parte imensa das colunas metálicas do edifício com os danos causados pelo impacto da aeronave. Ao final da rampa, antes de termos acesso à última escada rolante para poder descer para o saguão principal, nós temos uma visão do alto dessa área onde estão alojados ali os principais destroços recolhidos daquele dia, que ficam ali expostos para poder começar a contar de maneira material essa história pra gente. Descendo a escada rolante, à esquerda encontra-se um pedaço da Survivors Stairs, ou Escada dos Sobreviventes, que ficava entre os edifícios 5 e 6 do World Trade Center, por onde muitas pessoas foram evacuadas dos prédios naquele dia. Um grande painel de quadriculados azuis recobre uma parede imensa à esquerda desse ponto. A obra se chama Tentando Recordar a Cor do Céu naquela Manhã de Setembro. No centro, em destaque, há um letreiro que foi feito pelo ferreiro Tom Joyce, com pedaços de metais recuperados dos escombros do World Trade Center, e que formam a frase: "Nenhum dia deve apagar você da memória do tempo", uma citação do poeta romano Virgílio. Nesse saguão principal estão dispostos vários objetos, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E esse painel ele fica bem centralizado assim. Lá você vai encontrar, por exemplo, um pedaço da antena que ficava no alto da Torre Norte. Você vai encontrar um caminhão do Corpo de Bombeiros, que foi o primeiro caminhão a comparecer no local para poder ajudar no resgate, na ocorrência. Esse caminhão ele foi parcialmente destruído quando essa torre colapsou. Você tem também um pedaço do motor de um dos elevadores dessa torre. São vários objetos, pedaços de materiais que foram resgatados ali enquanto estava acontecendo a limpeza daquela região depois do atentado ao longo do tempo que se seguiu. No outro extremo desse saguão existe um pedaço de uma dessas colunas metálicas do World Trade Center que ela simplesmente foi dobrada e rasgada como se fosse um pedaço de papel ou um graveto seco em que você pode simplesmente partir ele ou entortá-lo, que você consegue ter a dimensão do que foi aquilo. E bem ao seu lado se encontra a peça mais simbólica dessa área. A chamada última coluna é um pedaço de aço de 58 toneladas e 11 metros de altura que fazia parte da coluna 101B, uma das 47 colunas que sustentavam o núcleo interno da Torre Sul. Quando essa torre desmoronou, esse pedaço permaneceu fincado no solo rochoso, enterrado sob os destroços. Após a limpeza do local, ele foi removido em maio de 2002, envolvido em uma bandeira dos Estados Unidos, em uma cerimônia de homenagem a todos os atingidos, direta e indiretamente por aquela tragédia.
Hoje ela está em exposição, coberta com inscrições, fotos, números das companhias das pessoas que atuaram nos resgates e várias outras homenagens aos 343 bombeiros, 37 oficiais das autoridades portuárias e mais de 2.600 pessoas que perderam suas vidas nesse evento que marcaria para sempre a humanidade. O grande paredão que você vê atrás da coluna é uma estrutura original que foi construída da época do World Trade Center para conter as águas do rio Hudson. Caso a mesma tivesse colapsado junto com o atentado, o risco seria de inundação nos túneis do metrô e nas partes baixas de Manhattan. Uma das exposições mais impactantes desse museu se chama September 11, 2001. No audioguia se chama Documentação da História. Infelizmente, essa parte do museu não é permitido fotografar, mas eu vou tentar resumir qual foi a minha experiência dessa área específica do museu. É uma área pesada. Eu me emocionei muito lá dentro e eu vou tentar descrever um pouquinho para vocês o que a gente encontra lá dentro. É uma área com uma luz mais fraca, mais baixa, e você escuta vários tipos de som. Ela é uma galeria onde ela demonstra uma timeline de exatamente minuto a minuto do que aconteceu naquele fatídico dia em Nova York. São vários objetos que foram recuperados dos destroços. Veículos, até partes das aeronaves você encontra ali naquelas exposições de acordo com cada período da ocorrência. Em algumas áreas são reproduzidas algumas das conversas que foram entre as torres de controle e as aeronaves. Você consegue ver aquelas imagens, algumas inclusive ficaram muito famosas no mundo inteiro, das pessoas correndo, que eram pessoas, pensa que ali é uma região muito turística. E mesmo naquela época, algumas pessoas passeavam ali e tinham câmeras, gravavam, geralmente ainda eram câmeras, né, de vídeo, fazia vídeos do lugar, passeando, tiravam fotos. Então essas pessoas foram as primeiras a documentar o caos que se instalou na cidade de Manhattan. Então você vê aquela cena, que ela é muito conhecida, da aeronave vindo e atingindo a torre, que tem uma pessoa parada conversando e atrás você vê essa cena. Só que você vê muitas outras cenas que não foram tão conhecidas, pelo menos não aqui no Brasil. São pedaços de papel voando e barulhos de sirene, gritarias, pessoas correndo, muita gente machucada sendo socorrida. E aí você começa a ouvir todos aqueles sons como se você estivesse exatamente ali naquele momento. É o tipo de coisa assim que mexe profundamente com a gente. Essa exposição, inclusive, ela é destinada a pessoas maiores de 11 anos, porque realmente existem imagens que são muito impactantes que você vê ali. Então, ao longo do percurso, você tem algumas salinhas que você entra e alguns vídeos curtos, ou em algumas áreas são apenas áudios, que são reproduzidas do que aconteceu naqueles dias. Então, são vídeos com depoimentos de pessoas, são vídeos de imagens de fato do que aconteceu naquele momento. Tem um monitor em um determinado espaço que passa exatamente o programa, que era um programa ao vivo de auditório que estava acontecendo, e fica reprisando esse trecho do programa onde eles fizeram uma tomada, tipo assim, um corte do programa e vieram com as imagens diretamente de Manhattan, com aquele caos, fogo, fumaça, e eles ainda nem sabiam o que estava acontecendo. Então você se sente como se você fosse um nova-iorquina em casa assistindo a TV e de repente dá aquela pausa da programação para poder mostrar alguma coisa extraordinária que esteja acontecendo na cidade naquele momento. Andando ali naquele meio, você se depara com algumas coisas que são bem chocantes. Existem pedaços da fuselagem do não sei de qual das aeronaves, em que você consegue ver uma janela, você consegue ver parte de um motor, você vê pedaços de tecidos, de roupas, de calçados, você ouve muitas coisas de conversas gravadas naquele dia, chamadas para o 911, chamadas de emergência,
São reproduzidos sons dos carros do resgate que atenderam as ocorrências. Existem gravações dos comunicados de rádio dos bombeiros que estavam subindo a torre. Existem gravações telefônicas que aconteceram naquele dia, e uma delas me impactou bastante, que eles repetem lá e eles falam a respeito, que é de uma moça que ela estava na Torre Sul e ela liga para um familiar, não sei se para o pai, falando que ela estava bem, que o problema estava acontecendo na Torre Norte, ela estava salva na Torre Sul. Não me recordo agora o nome dessa moça, mas tem todas as identificações lá. E ela foi uma das vítimas desse atentado horrível. Ela é uma das pessoas que não sobreviveu, porque pouco tempo depois a torre onde ela achou que ela estava segura também foi atingida. As coisas que mais me marcaram ali nessa exposição são os sons. Existe uma sala onde tem... É tanta informação sensorial que você não consegue gravar tudo, mas existe uma sala que eu não me recordo bem se tinha coisas de carro, do corpo de bombeiros, pedaços, alguma coisa, mas eu tava prestando muita atenção nos sons e no que se falava daquele trecho, que é o seguinte: os bombeiros lá, eles trabalham com uma espécie de sensor, e que à medida que o bombeiro tá trabalhando em uma ocorrência, seja no incêndio, qualquer coisa, esse sensor capta o movimento desse bombeiro. E se ele fica um determinado tempo, eu não me recordo agora quanto tempo, se ele fica um determinado período sem se movimentar, ele começa a disparar um alarme, um apito sonoro, para poder indicar que existe um homem caído, que é assim que eles chamam. O que provavelmente seria um bombeiro ferido, um bombeiro desacordado. E essa sala, esse ambiente, é uma reprodução do que foi ouvido naquele dia, depois que as torres colapsaram e que se fez um silêncio na tentativa de fazer o resgate de pessoas. E é assim, terrível. Eu fico imaginando os bombeiros que chegaram ali para poder atender essa ocorrência depois do colapso das torres, as pessoas que estavam envolvidas nesse resgate. São tantos apitos, que significa tantos homens presos ali naqueles escombros, vítimas daquela situação, que se eu, enquanto visitante, fiquei abalada e me impactou tanto, eu imagino mentalmente as pessoas que trabalharam naquele resgate, como que elas ficaram. É o tipo de coisa que marca a gente. Marca de um jeito que eu não imaginei que fosse me marcar. Existem muitos outros itens a serem observados nesse museu. Alguns eu não absorvi porque fala da história, da trajetória em si, até que aqueles fatos acontecessem, todo o rastro que foi descoberto, mas assim, até onde eu fui, eu já estava tão impactada que eu não consegui, eu confesso, eu não consegui me concentrar para poder ver o restante. Eu fui sabendo que seria difícil, mas eu realmente não imaginei que seria tão difícil. São imagens e fotos, alguns são vídeos, em que se registram pessoas, em que aqueles seriam os últimos registros delas com vida. Então são oficiais, bombeiros, civis, que aparecem ali todos focados em tentar socorrer o máximo de pessoas possíveis. E muitos desses não voltaram. Muitos desses perderam a vida ali enquanto subiram as torres para poder tentar resgatar pessoas. São imagens difíceis de ver. Existem cenas bem difíceis que são das pessoas se pendurando do lado de fora do prédio em chamas, tentando em vão um pouco de ar, de oxigênio, e entrando em total desespero e se arremessando lá de cima. É nesse nível. Então, assim, saber que aquelas pessoas lá em cima tinham a certeza da sua morte e ver aquelas pessoas lá embaixo, vendo as outras sofrendo e subindo para tentar resgatá-las e depois morrendo junto com elas, é de um peso que em palavras eu não tenho como expressar. É só vendo para entender.
A visita ao museu eu não diria que é algo fácil, não é o tipo de visita assim, nossa, é um passeio turístico, eu vou curtir, não. Tenha em mente que não é algo fácil, mas eu acho que é algo necessário. E eu recomendo a quem tem a oportunidade de fazer esse passeio que faça. Mas se você optar por fazer esse passeio, vá com o coração aberto e a alma despida de opiniões, de críticas, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, ideológicas. Vá aberto a entender a tragédia humana que foi aquele atentado. Nenhum ato bárbaro pode ser comparado ao outro. São atos e são bárbaros. E eles deixam marcas na alma das pessoas. Eu não imaginei que fosse possível, mas eu senti a dor daquelas pessoas. Porque você mergulha realmente no que foi aquele dia. A visita ao museu, ela é realmente uma viagem no tempo, no epicentro de um caos e de dor. E este é o propósito desse museu: relembrar e homenagear todas as vítimas, desde pessoas comuns que perderam suas vidas no primeiro impacto, até os heróis, civis e militares, alguns anônimos, outros conhecidos, que perderam suas vidas tentando salvar tantos outros em meio ao caos. É um tributo aos sobreviventes e familiares das vítimas dessa tragédia, que mesmo após tantos anos ainda continuam fazendo das suas vítimas ao longo do tempo, seja por sequelas ou por saudade daqueles que se foram. É um capítulo da história que sempre deverá ser lembrado, para que nunca mais volte a acontecer. Sei que esse não é um vídeo alegre do nosso passeio a Nova York, mas eu me senti na obrigação de fazê-lo para poder contar para vocês um pouco do que eu vi. Eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo um link de um blog que eu encontrei, que tem algumas das imagens dessa área que é fechada, que segundo a pessoa que escreveu o blog, foi cedido pelo pessoal do museu. Eu não tirei foto lá, então, para que vocês consigam entender um pouquinho do que é visto nessa área fechada, depois dá uma olhada lá nesse blog que tem algumas imagens ilustrando essa parte também. Foi difícil gravar esse vídeo, então eu vou ficando por aqui. Beijo, espero vocês na semana que vem.